Aleluia. Estamos numa quarta profética. Quantas vezes já falamos sobre este ambiente, onde palavras viram? Ora, se profetizar está ligado à fala, então eu não vou calar meus lábios nesse culto, pois há um ambiente propício a mudar a realidade. Ei, você serve a um Deus que tudo fez pela palavra. Esse louvor a qual nós estamos adorando ao Senhor está em Atos 2, e enquanto eu declaro, você vai adorando, amém? Repare na situação a qual o autor nos apresenta. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você não entendeu? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como de um vento impetuoso o som, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Isso me remete a Joel 2, sim, mas também me remete a Abacuque. O profeta Abacuque está num cenário a qual o Luane declarou. Ele falou assim: o mundo ele está passando por situações de adversidade, há terremotos na Venezuela, na Colômbia. Onde tu falou? Nepal. Ei, está aí a resposta de oração da família Abba. E eu vou te explicar. O apóstolo Paulo ele vai falar que a natureza geme com a expectativa, não de que servos, mas de que filhos se manifestam. Nós não o chamamos apenas de Deus ou de Senhor, nós o chamamos de Pai, porque somos filhos, porque somos filhos. Ei, você é a resposta para este tempo. Abacuque, ele vai profetizar num cenário de caos. Jerusalém está num cenário de caos completo. Civil, as pessoas estão em desordem, o governo está em desordem e há um sítio. Mas ele fala: ei, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Ou seja, não vai ficar espaço nenhum. E tem mais uma notícia. Joel no capítulo 2, perdão, irmão das mídias, o Marcelo ele está assim, eu vou parar. Joel no capítulo 2 ele fala: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então se tu chegou cansado, talvez pense: meu Deus do céu, eu pequei de novo, meu Deus do céu, não está dando certo. Ei, haverá uma palavra liberada nesse altar que diz o seguinte: ei, lança a rede de novo, volta de novo, faz de novo sob a palavra. Aleluia. Lucas 5, você está bem? Aleluia. Quantos querem adorar o Senhor mais um pouco? Quantos querem adorar mais um pouco, Senhor? Feche seus olhos, não olhe para mim. Eu não posso dar nada, assim como Paulo disse, eu sou um vaso de barro com um tesouro dentro, assim como você. Quem está disposto a transbordar aqui? Comece a declarar que Ele é santo. Comece a declarar que a terra já está cheia da sua glória. Ei, cavote, glória. Quando a glória vem, há um peso tão grande. Nós nos relacionamos com a presença assim como nos relacionamos com a glória. Embora sejam intrínsecas, não são a mesma coisa. Repare bem, no ambiente de glória, nós apenas reagimos. Esse ambiente está sendo tomado pela glória de Deus. A sua necessidade agora se torna resposta. A sua dor se torna cura. Os cativos são libertos, porque a glória do Senhor chegou. Aleluia. Lucas 5.
Lucas 5. 3 pessoas ouviram. Lucas 5. Aleluia. Vamos ler então, os irmãos acharam? Está projetado? Vai ser projetado? Amém. Lucas 5, posso ler? E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam eles junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as... Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as... Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se ensinando do barco a... Quando acabou de falar, disse a quem? Vai para a margem. Vai para... Mas e lança as vossas para adiante. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Amém. Você pode tomar teu assento dando glória ao Senhor, amém? Os irmãos do louvor podem descer, mas fiquem ligados, não vai demorar. John Wesley tem uma frase, mas é atribuída a ele. Ele fala: se você está começando, que seu sermão seja curto, porque se ele foi ruim, ele foi curto. Se ele foi bom, ele foi curto. Introdução. Amém? A gente se depara com... um cenário. Pescadores experientes, num fim de turno de trabalho, sendo instigados, sendo lançados para um novo desafio, a qual eles julgavam, creio eu, pelo texto, já terem tudo dominado. Para nós entendermos melhor o contexto, Pedro, ou melhor, Simão, não era um marinheiro de primeira viagem. Ele sabia o que estavam fazendo. O historiador Flávio Josefo, ele vai dizer que aproximadamente haviam 200 barcos ali, 200 barcos que viviam ativamente da pesca. Pedro era um desses. Imagina, um homem já moldado pelo seu ofício. Ele sabia a hora de pescar, ele sabia que era de noite, porque devido à geografia onde o lago de Genezaré estava, era muito quente. Então eles pescavam à noite, para que os peixes, subindo um pouco mais à margem, fossem mais facilmente pegos. Mais uma vez ele fez tudo como mandava o figurino, mas faltava algo, faltava uma palavra. E o que isso tem a ver com quarta profética? Tem tudo a ver. Antes de seguir, eu quero agradecer a vida dos meus pastores pela oportunidade. Nós fazemos parte da liderança dos jovens, né? Eu, minha esposa Taline, Yuli, Kellington, servimos nessa casa e nos sentimos muito honrados. Eu me sinto honrado por vocês, pela atenção, pelo carinho que vocês têm comigo. De verdade, eu também quero mandar um abraço lá para Santa Catarina, porque falaram que uma parte da família Aba estaria ligada lá. Então, Sarinha, Roger, Ina, Chu e família, Thiago e Cadine, um abraço, um beijo, que o Senhor possa prosperar vocês nessa terra poderosamente. Seguindo aqui, perceba, Pedro
ele tinha como responder de duas maneiras a essa situação. Ele tinha a voz da experiência e ele tinha uma voz profética lançada sobre ele. Jesus não era um pescador. Ele não se parecia com um pescador. Então imagine a surpresa de Pedro, além de ter lavado as redes, está cansado, não pegou nada, está voltando para casa zerado. Como é que eu vou explicar para a mulher que eu não estou conseguindo levar o pãozinho para o café? Chega um rabino e fala, ó, empresta o teu barco rapidinho aí que eu vou pregar. E depois que pregar, ainda fala, ó, lança lá de novo. Faz de novo. Imaginem a reação de Pedro. Talvez esse, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede, não foi tão solene, mas foi, tá, já que tu está dizendo, eu vou fazer. Muitas vezes nós não agimos assim. A gente tende a espiritualizar muitas vezes e colocar homens de Deus num pedestal, a qual, quando o homem é homem, isso nos fere profundamente. Ei, ele é vaso. O teu pastor, a tua pastora, ele precisa do teu auxílio. Ninguém criou asa aqui e vai para o céu. Estão em lugar de autoridade? Estão. Merecem respeito e honra e merecem ser ombreados, não apontados. O teu irmão do lado da mesma forma. Aqui nós não ensinamos honra no vertical, mas é 360. Da mesma forma que os meus jovens me honram, eu procuro honrar os meus jovens. Da mesma forma. Eu vou dar um testemunho em breve, já teve evento de jovens que estavam aqui fazendo brincadeiras e eu estava lá limpando o banheiro. E nada. Por quê? Eu fui chamado para servir e não para ser visto. Você foi chamado para servir e não ser visto. Na ceia, o que Jesus faz? Ele pega a toalha, coloca no ombro e mostra o modelo. Como eu poderia cobrar que os jovens honrassem, cuidassem das coisas do templo, tivessem zelo por essa casa, se eu não demonstro isso? Eu não sei porque eu parei aí, mas vamos adiante. Veja bem, sobre a tua palavra, eu vou lançar Hebreus 11:1, alguém sabe o que fala lá? A fé é a certeza ou a prova das coisas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Pesquei a noite inteira, fiz tudo certo, Nain. O que eu vou fazer de dia aqui? Yong Cho, no livro A Quarta Dimensão, ele vai falar que todas as promessas são suas em potencial. Se ela não te foi revelada, no sentido, se isso não virou algo pessoal em você, não vai se cumprir. E eu tenho que comprovar. Em Êxodo 12, eles comem cingidos, como conquistadores. Por que não herdaram a terra? Havia uma promessa, talvez há uma promessa sobre a tua vida, mas ela não se cumpre, porque aquele povo murmurou, não teve a revelação, não tomou para si. Muitas vezes Deus promete coisas a você, eu vou te levar, eu vou fazer, mas você não torna isso pessoal. Havia uma palavra e o pescador Simão se joga sobre ela. E o homem que nesse momento usava um barco para andar, logo depois, alguns capítulos, anda sobre as águas. Você entendeu? Porque é gradual. A palavra, ela nos tira do conforto, ela nos tira da margem. Se você vem para cá e sai do mesmo jeito que entrou, está errado. O teu pastor não vem aqui para te afrontar. Eu não venho para te afrontar. A palavra, ela não gera afronta, ela gera confronto. A palavra, ela não te revela, ela te revela para ti mesmo. Não adianta ler a Bíblia como janela, ela é espelho. Sabe aquele cara por qual eu ouvi uma frase, eu não me lembro agora, mas foi um evangelista que disse: quão grave, quão ofendido te deixam os teus pecados ao verem o teu irmão praticando eles. Isso é duro.
Isso é duro. Mas nós temos um sacerdote fiel e justo que se compadece de todas as nossas fraquezas, amém? Esse evangelho é para mim e é para ti. É para quem peca, quem sofre, e nós vamos ver, é para quem não arreda o pé, mesmo que não tenha pego a noite inteira. Ei, está amanhecendo e veio uma palavra sobre a tua vida. Isso é muito forte. A palavra é maior do que a experiência. Talvez tu chegue aqui, Luan vem servir e ele tem a experiência de ministrar. Já ministrou várias vezes. Vamos causar tal tensão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas se não está debaixo de uma palavra, nada vai acontecer. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai falar, se eu não tiver amor, se eu não tiver ele, e ele é quem? Em João 1? E em João 1 a Bíblia vai falar que ele era o... Meu Deus do céu. A Bíblia toda aponta para ele. Eu tenho que apontar para ele. Vamos adiante. Eu quero te desafiar hoje. Aquele projeto que você tentou, falhou, não deu certo, é nele de novo. Eu não estou falando para você fazer da tua dor um ministério, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aí, você sabe que tem uma palavra, isso queima dentro de você, mas não deu certo, aí tu arquivou. Jesus vai lá e desarquiva Simão, porque tinha algo maior do que pescar peixes. Logo depois nós vamos ver, ele é um pescador de homens. Quem sabe se ele tivesse pescado à noite, ele nunca sairia dessa zona de conforto. E qual é o processo, a reação de Pedro quando Jesus fala? O que ele faz? Questiona? Sim? Não? Ele obedece. O povo de Israel perece no deserto, aquela geração, porque não o murmurou. Foi pregado, eu sou ruim de dia, domingo. Foi pregado domingo. E aí eu ouvi a pregação, eu pensei, meu Deus do céu, vão achar que eu copiei, mas não copiei. Princípios são princípios. O que corre nesse altar, ele é contínuo. E aí você pensa, poxa, eu preciso de algo novo. Se você não mudou o pecado, o pregador também não muda a palavra. O filho em nada difere do servo, porque não tem maturidade. Mas eu estou falando para crente maduro. Eu estou falando para crente que vai deixar a experiência que já teve de lado, os machucados de lado, e vai lançar a rede de novo hoje. Aleluia! Vamos ler tu projeta, por favor, o versículo 6. Versículo 6. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Pode adiante, maninho. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam adiante. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Há duas partes, dois blocos muito importantes nessa sequência de versículo. A primeira é:
Quando você está debaixo de uma palavra, Deus nunca vai te abençoar para ti mesmo. Toda bênção que cai na tua vida há um propósito, e é o teu próximo. O barco ele ia a pique se eles não dividissem. Sabe por que muitas vezes a gente não recebe mais? Porque a gente guarda pra gente. A gente retém. É meu, Deus me deu, é meu. É meu. Imagina se Ana tivesse feito isso, pastor. Havia um senso de urgência em Israel. Mas Ana só queria um filho. Mas Deus precisava de um profeta, um sacerdote e um juiz. Tu está entendendo isso? Não adianta pedir para que o Senhor te abençoe se o intuito não é expandir. Se o intuito não é abençoar outras pessoas. O evangelho não é sobre mim, é sobre o outro. E Deus, tendo tantas formas de ser amado, escolheu ser amado no próximo. Veja bem. O que acontece? É dividido. A bênção é tanta que começa a respingar em todo mundo que está na tua volta. E no nome de Jesus eu profetizo isso na tua vida. Você não vai ser um canal que retém. Você vai ser um canal que transborda. Pedro, todas as bênçãos, tudo o que Deus for te colocando, lugares que for te colocando, é com o único propósito: apontar que Ele é o Cristo. Quando a palavra é cumprida, então Ele tem uma revelação. Ah, Senhor, eu sou pecador. Quem mais teve essa revelação? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, ele sobe ao templo. Talvez não seja o melhor culto que ele vai prestar, ele está desanimado. Mas ele vê o céu aberto e há um senso de urgência. A quem enviaremos e quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui. Mas antes disso, ele fala: Senhor, eu sou um homem de impuros. Qual era o ofício de Isaías? Profeta. Um profeta ele não tem que falar? Então como assim tinha os lábios impuros, meu Deus do céu? Quando nós temos a revelação de quem Cristo é, nós entramos em total dependência. Sabe o que o Senhor não resiste? Não é os seus títulos, teólogo de ChatGPT. O Senhor não resiste, não é o quanto você tem, mas é o quanto Ele tem de você. O homem segundo o coração de Deus não era o que não pecava, mas era o que não deixava de se arrepender. E agora nós estamos indo para quase o final. Hebreus 11 vai ter uma galeria notável. Homens que se moveram pela palavra. Homens que se moveram por fé, por terem uma revelação. Noé. Deus falou: Noé, constrói uma arca aí. Estava chovendo. É por isso que é fé. É de dia, não é de noite, mas vai pescar. Eu não tenho recurso, mas vai fazer. Já me escantearam, vai de novo. Abraão, Deus disse: sai da tua terra. Ele já tinha um lugar fixo. O homem sai sem GPS, sai sem mapa, sai sem nada, ó. Dura 25 anos depois para que a promessa se cumpra, depois de Gênesis 12. E ele perseverando. Deus não falava com ele todo dia. Ele tinha uma palavra. O pastor recebeu uma palavra. Deus não vem e revela todo dia a mesma coisa para o Senhor, não tem? E tem dias que é difícil. Tem dias que parece que não vai dar. Tem uma palavra. Você tem uma palavra nessa noite. Aleluia. Veja bem. Moisés fugiu do Egito. Deus manda ele voltar para o Egito. Mas qual o sentido disso? Deus está falando
que no lugar da tua vergonha, Ele vai te honrar. No lugar da tua vergonha, Ele vai te honrar. Moisés sai como fugitivo e volta como libertador. Você andava morto em delitos e pecados, mas entra aqui nessa noite como filho e resposta para uma geração. Não deixe que o diabo minta para você, falando que você é menos que isso. No princípio, era o verbo. No princípio eu ia pregar sobre João capítulo 5. O paralítico do tanque de Betesda. No princípio era isso. E eu não tinha entendido, mas a coisa não encaixava, não ia. E eu falei, Thaline, eu estou em luta. Misericórdia, Thaline. O pastor falou na segunda-feira, depois do futebol. E eu pensei, ai, será que eu dei mau testemunho hoje? Misericórdia. Como é que eu vou ir pregar na quarta-feira aqui? Tá? Deu uma chegada no Rodrigo aqui. E aí eu falo, terça-feira eu falo, Thaline, ora por mim que eu tô ruim, Thaline. Hoje eu passei o dia inteiro lendo. E eu orava a Deus, Deus, eu não quero informar a tua igreja. Você não precisa de informação. A terra não se encherá de informação, se encherá de conhecimento. Aleluia. E aí, no fim, aos 45 minutos do segundo tempo, eu entreguei o Timóteo para a Thaline, fechei o quarto, dobrei meus joelhos e eu disse, Deus, já falei contigo antes de sair de casa. Falei contigo no trabalho. Estou falando contigo de novo. Se o Senhor não for, eu não quero ir. Não dá. Não dá. E o Senhor me trouxe Pedro para uma quarta profética. E eu pensei, eu descarto o paralítico, ele fica para uma próxima. Mas o paralítico, ele voltou, e não só voltou, como ele andou aqui, ó. Mais uma vez, havia uma palavra. Só que um ponto interessante. Jesus chega diante deste homem, que está lá há 38 anos, na mesma situação. Ele viu Jesus fazer o bar mitzvah dele aos 12 anos. Ele viu Jesus iniciar o ministério aos 30. E Jesus está entrando lá. E ele está lá, do mesmo jeitinho. Do mesmo jeito. E perceba, muitas vezes nós fazemos da nossa dor ministério. E Deus não nos chamou para isso. Tenha cuidado com isso. Isso aqui eu estou falando para quem já serve. Não fique apegado à sua dor. Sabe por quê? Jesus chega diante dele e fala, tu quer ser curado? E a pergunta parece muito óbvia, eu estou 38 anos sem conseguir caminhar. Mas não, tu quer ser curado? Ele, ai, pois é, mas a minha sogra. Tu quer ser curado? Não, mas falaram mal de mim de novo, o pastor não apertou minha mão. Ele começa meio que assim, ele começa a falar, bom, eu quero ser curado, mas aí sempre tem alguém na minha frente. Sempre tem alguém andando na minha frente. E aí você vem no corredor aqui domingo e Deus cura, Deus faz, e você, em vez de se alegrar porque a fila está andando, você fica, Deus não fez de novo. Sabe quando Deus vai fazer desse jeito? Porque não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou, tu quer ser curado? Sim. Então faz o seguinte, levanta e pega o teu leito. O que não serve para ti, não serve para o outro. É por isso que eu estou falando, não faz a tua dor ministério. O que não serve para ti, não serve para o outro. Deus me libertou da cachaça, mas eu dei o meu uísque pro pai. Deus me libertou da macumbaria, e eu sei porque a minha família veio de lá. Mas eu dei umas plantas para a mãe. Ei, o que não serve para ti, não serve para o outro. Pega o teu leito e anda, e vai. E o mais interessante de tudo, um tempinho depois, Jesus entra no templo e adivinha quem está lá com a caminha? Ele estava lá no templo.
E sabe o que eu entendo? Isso é para que ele lembrasse de onde Deus tirou ele. E há uma mensagem poderosa sobre se perdoar aqui. E sobre perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem dor. Está diante de ti um jovem adulto que teve carências grandes paternas, que aprendeu a ser pai com a Joana, que hoje olha para o pai dele e lembra sem dor. O Senhor, Ele cura. O Senhor, Ele cura. Amém? Tem mais 5 minutos para acabar? Não vim pronto para isso, pastor. Pode passar os irmãos do louvor? Sabe? Noé construiu porque tinha uma palavra. Moisés voltou para o Egito e libertou o povo porque tinha uma palavra. Josué atravessa o Rio Jordão porque tinha uma palavra. O homem que vivia pescando peixe se torna pescador de homens porque tinha uma palavra. Você tem essa palavra. O verbo vivo está contigo. Te coloca de pé. Eu não vi os peixes, isso é fé. Eu vou lançar porque eu vi a voz de quem detém todas as coisas. Feche seus olhos. E eu te desafio, lança a rede novamente. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua presença, nós te agradecemos pela tua bondade que é infinita. Te agradecemos pela tua palavra que é fiel e lançada, ela não volta sem antes produzir aquilo que foi designada. Por isso nós declaramos em nome de Jesus, nenhuma das tuas promessas irão se frustrar. Em nome de Jesus, Deus. Irmãos,